Olá, meu nome é Vitor Hugo Keb, eu sou antropólogo e hoje começa mais um ponto de vista falando sobre um tema que foi muito pedido por vocês nas redes sociais, que é literatura japonesa. Tanto literatura japonesa clássica quanto contemporânea. E para isso eu tenho dois convidados ilustres aqui, a professora doutora Joy Afonso. Ela é professora da Unesp Assis, do Departamento de Letras Modernas, e eu também tenho comigo o Angel Bojadsen, o diretor editorial da editora Estação Liberdade desde 1993. Sejam bem-vindos. E eu queria agradecer mais uma vez vocês terem topado para participar, justamente para a gente entender como esses livros eles chegam no Brasil, como eles são recebidos no Brasil, quais são os desafios e essa recepção desses livros aqui no Brasil. E também eu queria entender sobre novas perspectivas dentro da literatura japonesa, novos autores e autoras que estão despontando no Japão e quem sabe a gente pode conhecer nos próximos meses aqui. Obrigado mais uma vez. Eu tenho uma questão inicial para vocês aqui. Primeiro, eu sei que é uma questão muito difícil, tá? É uma questão difícil porque ela envolve um certo recorte, uma certa arbitrariedade, mas eu queria saber da opinião de cada um de vocês, uma indicação, uma sugestão apenas, tá? De um livro de literatura clássica, literatura japonesa clássica, e uma indicação de um livro de literatura japonesa contemporânea que vocês consideram essenciais para a gente conhecer um pouco sobre esse universo. Bom, primeiro, bom dia, obrigada pelo convite, agradeço a todos envolvidos aqui para esse bate-papo acontecer, né? Tem toda uma organização que não é tão simples assim, então agradeço o esforço de todos. E pelas perguntas também que foram pensadas, eu acho que é super importante, pelo menos para mim, para minha área, a gente pensar o que é publicado, o que está sendo lido aqui no Brasil, tendo em vista a comunidade grande Nikkei de retornados aqui que vive no Brasil. Então isso para mim também é importante pensar. Realmente foi uma pergunta que eu levei um tempo para pensar numa resposta que pudesse abranger literatura clássica e contemporânea. A minha tese de doutorado é pensando exatamente sobre isso, né? Esse trajeto que a literatura clássica faz e como que ela chega hoje na contemporaneidade. Então, as minhas indicações são o livro do Travesseiro, da Seisho Nagon, tem uma tradução belíssima para a língua portuguesa, foi feita por especialistas de literatura, então para quem gosta de notas de rodapé e tudo mais, tem um glossário, uma introdução histórica, eu acho que mostra um contexto talvez não tão conhecido, que são das mulheres que serviam na corte imperial do período Heian, no século XI, não é a imperatriz, mas são... A Seisho Nagon serviu a primeira consorte imperial e depois veio a Murasaki Shikibu, talvez a obra da Murasaki seja a mais conhecida, mas eu gosto do livro do Travesseiro porque traz um contexto das regras sociais que beneficiavam principalmente os homens nessa corte, né? Eu acho que isso tem muito essa ideia romantizada, muitas vezes, da família imperial, e aí ela mostra os bastidores disso, como que era, como que isso se fazia, mesmo para uma consorte imperial, não era, assim, uma vida tão livre, digamos assim, que se a gente pensa no contexto atual. E de uma forma mais resumida, pensando na literatura contemporânea, embora eu acho que quem conhece minha pesquisa sabe que eu trabalhei com a Yoshimoto Banana, eu quero indicar a Yumiri, que é uma escritora que, embora tenha nascido no Japão, os pais são coreanos. Então, mesmo dentro da crítica literária no Japão, a recepção dela não é tão boa se a gente pensa em outros escritores. Ela é muito premiada e traduzida para o exterior. E tem a tradução dela aqui na biblioteca da Fundação Japão. Eu indico dela a Tokyo Ueno Station, que é a tradução para a língua inglesa. É um romance que me tocou profundamente, a gente ainda não tem tradução para a língua portuguesa, então já fica uma dica, porque vai tratar, o personagem central é um homem que migra do norte do Japão para a capital durante a organização das Olimpíadas em Tóquio, as primeiras Olimpíadas, e ele vai trabalhar na mão de obra. Mas depois ele não consegue, né, manter o estilo de vida, digamos assim, dessa virada do século, desse boom econômico, ele não faz parte disso. E ele acaba desistindo de voltar para sua casa
e aí ele vai se tornar uma pessoa em situação de vulnerabilidade financeira e vai morar na rua. Então é um romance que me tocou profundamente, eu acho que mostra essa quebra de expectativa em relação à sociedade japonesa, né? A gente espera talvez um empresário, uma pessoa de sucesso, e a Yomiuri vai trazer esse outro lado dessa sociedade. Então, queria também agradecer o convite por parte da Fundação Japão de estar presente nesse programa aqui. O Vitor Hugo, muito obrigado também por coordenar, vamos dizer assim, mesa redonda, apesar de não ter a mesa e tal, mas acaba sendo. E eu fico muito honrado pelo convite. E aí, também mencionando aí a colaboração de muitos anos com a Fundação Japão, com a Cecília Suzuki. Para mim é uma honra, sim. E eu sou, de certa forma, chegado de paraquedas nesse mundo japonês, porque eu não tenho ligação de família, de ascendência com o Japão, e veio muito pela prática, né? Pela prática de assumir uma editora que já tinha alguma coisa funcionando com literatura japonesa, mas no início, principalmente literatura de pessoas de origem japonesa, nikkeis, que estavam no Brasil, escrevendo sobre temas japoneses, mas aí depois, a partir de um certo momento, e quando eu assumi a parte editorial da Estação Liberdade, eu me disse que eu podia ir direto na fonte, né, e contratar alguns autores japoneses importantes, Kawabata, Tanizaki, também alguns clássicos modernos aí do final do século XIX, indo para o XX, como Natsumi Soseki. Então isso foi um marco para mim como editor, mas isso a gente pode falar um pouquinho depois ainda. E respondendo mais diretamente à pergunta, a Joy falou do livro Travesseiro, eu vou mencionar um pouquinho mais enfaticamente o Genji Monogatari, da Murasaki Shikibu, porque a gente percebe que 300 anos antes da literatura, da narrativa mais tradicional ocidental, já tinha uma forma de narrativa muito elaborada no Japão, por essa literatura, de certa forma, a literatura de cortesãs, que deu já naquela época, século XI, já dava uma ideia muito boa do funcionamento social e das hierarquias sociais, inclusive das relações homens-mulheres no Japão naquela época. Então é muito elucidativo, e o que chama muito atenção já é uma forma de narrativa muito elaborada para aquela época principalmente. Então esse clássico, apesar de não ter uma edição corrente no Brasil em português, é um marco, e evidentemente que eu sou extremamente candidato, enquanto editor, a trabalhar nesse projeto. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Tem coisas no ar aí. E sobre os mais contemporâneos, eu acho que um autor que me marcou muito, e também por relações via tradução propriamente dita, é o Tanizaki. O Tanizaki dos modernos do século XX, japonês, talvez tenha me marcado, também Kawabata, mas eu tenho uma afinidade até um pouco maior com o Tanizaki, que veio também com uma certa colaboração da tradutora, da Leiko Gotoda, que é sobrinha direta do Tanizaki, então isso cria um elo um pouco mais elaborado também. Mas falando do Tanizaki mais particularmente, aí eu tenho que mencionar o Irmãs Makioka, que é uma imagem do Japão muito, muito interessante, entre as relações de hierarquia social, entre as relações da possibilidade de casamento, de como é que funcionam os meandros sociais na sociedade japonesa, né? Então, registro muito, muito enfaticamente a importância, para mim como editor também, que foi trabalhar na obra do Tanizaki. E também do Kawabata, também eu faço questão de mencionar o Kawabata. A gente tem 12 obras traduzidas em nosso catálogo do Kawabata, então é praticamente tudo que tem importante dele está registrado no nosso catálogo, e com muito prazer. Além de ser um prêmio Nobel
Nós temos também outro prêmio Nobel japonês no nosso catálogo, Kenzaburo Ue. Então é um enorme prazer de ter os 2 prêmios Nobel japoneses no catálogo da Estação Liberdade. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta sobre, acho que talvez o primeiro livro que causou um impacto na publicação de literatura japonesa no Brasil, que foi o Musashi, né? Ele acaba sendo lido em várias frentes, por várias pessoas, com interesses diferentes, inclusive. E eu queria saber como foi esse processo de publicação, a aceitação no Brasil. Como é que chegou o Musashi aqui? O Musashi chegou na Estação Liberdade de forma um pouco atropelada, eu diria. Num primeiro momento, o antigo editor, o Jiro Takahashi, tentou publicar por afinidades, por conhecimento da obra, porque ele evidentemente era de origem japonesa e conhecia o Musashi. E tentou publicar, mas na época ele esbarrou numa coisa aleatória, que ele não conseguiu tradutor ou tradutora para essa obra. Ele tinha, inclusive, já conseguido um apoio da Fundação Japão para fazer no primeiro momento, mas não conseguiu levar adiante simplesmente porque não conseguiu um tradutor que traduzisse uma obra de quase 2.000 páginas, né? Não é qualquer um, não é qualquer tradutor ou tradutora que embarca numa história dessas. Mas ele não sabia que a Leiko Gotō, essa tradutora que depois entregou essa tradução para a Estação Liberdade, depois de ter sido recusada por 2 editoras grandes, a Fundação Japão perguntou para ela: escuta, você conhece a Estação Liberdade? Isso na época, o Jô Takahashi, que era o diretor de cultura, de atividades culturais da Fundação Japão, indicou, de certa forma, para ela se dirigir à Estação Liberdade. O que ela fez? Agora, nós tivemos um pequeno problema, e eu não vou esconder. A Fundação Japão, como no primeiro momento não conseguiu levar a cabo um projeto que eles tinham aprovado, e isso repercutiu na sede em Tóquio, de não ter sido contemplado esse projeto, apesar de ter sido aprovado e não foi efetivado, nós, de certa forma, a nova diretoria da Estação Liberdade, depois que eu assumi a parte editorial, nós fomos sabatinados. Vocês realmente vão fazer? Vocês realmente vão conseguir fazer? E nós garantimos que sim, principalmente porque a gente já tinha a tradução extremamente bem caminhada pela Leiko Gotō. E a Leiko Gotō, a gente precisa dizer o seguinte: ela não tinha traduzido do japonês ainda, ela era tradutora do inglês. Ela tinha formação, ela estudou letras, mas traduzindo do inglês. Ela tinha feito traduções do inglês. E aí, por motivos de querer levar e tornar acessível para os filhos e netos dela a versão de Musashi pelo Eiji Yoshikawa, né, que é do século XX. Ele fez em capítulos, em 1017 capítulos, né, publicados em jornal, depois foi interrompido com o militarismo no Japão a partir dos anos 30, do século XX, mas a obra estava feita e a Leiko estava em surdina na casa dela, sozinha, durante 6 anos, quase 7 anos, traduzindo essa obra. Ela tinha feito, só que ela não tinha achado editora. Finalmente deu certo, a Estação Liberdade traduziu, publicou, nós ficamos 1 ano e meio elaborando a tradução, né, fazendo o copydesk, tornando a obra, o trabalho da Leiko Gotō, transformando em editorial, mas a tradução, e fazendo todo o trabalho editorial em cima, mas a tradução dela era muito boa, ela tinha isso no sangue, e ela era duplamente qualificada, ela era ótima em japonês na língua de origem e também no português. O português dela era muito, muito, muito bom. Então deu relativamente pouco trabalho a gente editar essa obra, porque se você pega
uma obra de 200, 300 páginas traduzida, você traduz, qualquer editora está aparelhada para isso. Agora, quando você pega uma tradução de quase 2.000 páginas, é um trabalho de fôlego, né, de fôlego mesmo. E a editora, na época, tinha uma estrutura muito pequena, era uma editora pequena. Né? Hoje é uma editora entre pequena e média, enfim, a gente é uma editora média, de certa forma, com uma grande bagagem de literatura japonesa. A gente aprendeu a lidar com traduções do japonês e na esteira da Leikugo toda, formamos toda uma legião, de certa forma, de tradutores japoneses. A gente trabalha constantemente com 7, 8 tradutores do japonês e a gente traduziria até mais obras japonesas se tivesse ainda mais disponibilidade de tradutores japoneses. Mas, mais recentemente, também sendo formadas aí pelas escolas, pelos departamentos japoneses, pelas faculdades, a gente está tendo um arcabouço maior de tradutores. Né? Agora, como a literatura japonesa está muito em voga, todos esses tradutores, os mais qualificados inclusive, estão sempre com trabalho. Né? E às vezes a gente precisa entrar na fila. Tem tradutor X que a gente quer que faça a obra Y, porque a gente acha que é adequado e que casa bem, a gente tem que esperar um pouco. Né? Você comentou um negócio interessante, né? Na sua opinião, e a sua também, Joy, a tradução ela é ou um dos maiores desafios de se publicar literatura japonesa no Brasil? É a questão da tradução, encontrar um bom tradutor, ou tem outras questões envolvidas também para chegar no Brasil, no público brasileiro? Sim. A questão da tradução é fundamental. A Estação Liberdade, até porque eu era tradutor antes de ser editor, eu traduzi do inglês, do francês, do alemão também. Eu sou de origem alemã, minha mãe era alemã, eu falo alemão de casa, de certa forma, então alemão eu tenho um certo conforto. E eu busco muito também a gente fazer um trabalho muito forte em cima de literatura japonesa, porque virou nosso nicho de mercado mais forte através dos anos, mas eu também me sinto o editor mais completo, não ficando só nos japoneses, que do ponto de vista meramente financeiro, econômico, seria muito interessante, porque nós, digamos, se você dividir o que funciona melhor na Estação Liberdade, na editora, é literatura japonesa, traduzida do japonês. E a nossa parte de melhor resultado, financeiro inclusive. Mas como editor versátil, como editor de uma editora genérica, eu mantenho uma linha editorial que contempla a literatura alemã, japonesa, chinesa também, estamos trabalhando em cima dos chineses, coreanos, eu tenho um olho muito aberto. Agora, Vietnã, a gente está olhando alguma coisa também. Então, a Ásia, o Extremo Oriente é fundamental. Para mim, como editor que vem dessa vertente mais ocidental, com esse eixo França-Alemanha, e indo para o Japão na busca de uma coisa diferente. A gente pode falar um pouquinho depois por que essa receptividade tão boa para a literatura japonesa no momento, né? Mas eu acho que, respondendo a sua pergunta mais imediatamente, Vitor Hugo, tem fora a tradução, porque muitas vezes a gente recebe a solicitação de tradutores que são de origem japonesa, e o português a gente tem que trabalhar um pouco mais, dá trabalho. Ou então são pessoas daqui que têm uma formação, inclusive acadêmica, de estudos japoneses, mas falta um pouco a vivência no Japão. E a vida, o cotidiano no Japão é muito diferente do brasileiro. Então, muitas vezes tem falsos cognatos, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Nas traduções do japonês na França, que eu tenho visto, mesmo nos Estados Unidos, quando se fala de tatame, eles chegam e convertem em metros quadrados. Então, tem, sei lá, uma sala com 4 tatames, não sei o quê, eles chegam lá e convertem. Mas aí descaracteriza completamente. Eu, quando vejo isso, falo, nossa... E nós, em São Paulo, já temos, e no estado de São Paulo, e no Brasil, há
Paraná também, a gente já tem uma vivência de Japão, algumas coisas a gente não traduz, ao contrário dos franceses, que têm menos penetração de cultura japonesa, eles vão traduzir tatame, eles vão traduzir wasabi, o que é wasabi, eles vão traduzir hashi, essas coisas todas, vão fazer uma descrição, uma elipse de 5, 6 palavras para nós vamos dizer, nós vamos deixar tatame, acabou, né? Bom, mas essa é uma dificuldade, sim, de adaptação, né, e tendo cuidado com a língua de origem e a língua de recepção. Uma outra dificuldade é a negociação dos direitos autorais. O Japão, apesar de uma abertura maior nos últimos anos, ainda é um país fechado, em geral, os editores com os quais eu tenho contato, o inglês deles é muito problemático, eles têm dificuldade de se expressar, por isso que muitas vezes eles deixam isso à carga de agentes, de intermediários, e no fim, ao contrário de Alemanha ou França, que eu lido diretamente com os editores, e de editor para editor sempre é gostoso, sempre flui melhor, porque a gente é colega, a gente fala a mesma língua, a gente pensa da mesma forma sobre veiculação de direitos autorais e transposição e discussão de capa de livro, isso tudo flui muito bem quando você fala diretamente com editores. Mas no Japão a gente não tem praticamente acesso às casas editoriais. Passa por agentes que estão em Madrid, ou em Londres, ou em Nova York. E evidentemente que eu tenho um prazer muito maior em lidar com editores. Mas nesse caso, no Japão, a gente tem que lidar com intermediários. Intermediários, às vezes, têm interesses diferentes do que editores. Então, aí é uma sensibilidade que a gente tem, mas que recai e que dificulta um pouco, às vezes, a negociação em si, né? Eu acho que se a gente pensa no processo tradutório, né, por essa perspectiva da editoração, enfim, eu acho que tem um contexto financeiro maior. Agora, pensando no contexto da literatura hoje produzida no Japão, eu acho que perpassa escritores premiados. É muito difícil eu ver escritores que têm uma produção muito interessante no Japão e são traduzidos só porque tem uma produção interessante, né? Precisa passar por um prêmio Akutagawa, um prêmio Tanizaki, um prêmio Yomiuri, por exemplo. E aí, quando eles são trazidos para a língua inglesa, eu sinto que aqui no Brasil começa o movimento de eles foram reconhecidos lá, então vamos trazer esse movimento para serem traduzidos aqui. Não necessariamente quer dizer que essa é uma obra-prima desse escritor, mas talvez porque, como ele foi premiado no Japão e traduzido para a língua inglesa, principalmente, se torna interessante aqui no Brasil. E pensando agora num contexto das traduções que têm acontecido, né, nos últimos 2 anos, assim, houve um crescimento estrondoso, que é ótimo, assim, para quem pesquisa literatura japonesa aqui no Brasil, mas eu percebi que são escritores que têm um apelo, principalmente pós-pandemia, de narrativas que têm um tom um pouco mais... uma narrativa um pouco mais assim, que foge da grande cidade e vai para o interior, por exemplo, ou fazer uma viagem e foge desse ambiente da sociedade moderna, assim. Se a gente pensa em escritores que vão ter como enfoque, por exemplo, livros que têm temas com gatos, né? Que está muito em voga na literatura asiática no geral. Na literatura coreana, eles chamam isso de literatura de cura. Na literatura japonesa, o Japão já produz muita coisa muito antes desse boom na Coreia do Sul, mas eu sinto isso, que para começar um processo de tradução, um movimento de tradução desses escritores aqui no Brasil, primeiro passa por prêmios internacionais. É muito interessante isso que vocês falaram, porque é um ciclo parecido com de mangá, né, e animação. Ele parece que precisa estourar primeiro na Europa e nos Estados Unidos antes de chegar aqui, né? Só que o Brasil tem a maior concentração de descendentes de japoneses fora do Japão, né? A gente já bateu aí os 2 milhões de pessoas, né?
a expressividade dessa comunidade ela não afeta o interesse editorial na publicação desses títulos ou não? Na opinião de vocês, claro, né? Olha, pensando na academia, eu acho que se a gente pensa que a comunidade, né, eu sinto hoje um movimento, principalmente pós-pandemia, de movimentos de militância, né, de pessoas se organizando, Nikkei se organizando para pensar na sua própria literatura produzida aqui no Brasil. Hoje a gente tem, né, o grupo de escritoras asiáticas, por exemplo, que se reúnem, que vão a feiras e mostram as suas obras. Isso tem sido um movimento super atual, assim, acho que de 2, 3 anos para cá, acho que nem isso. É um movimento diferente do que eu vi nos últimos 10, 20 anos atrás, quando fiz o mestrado. Que era uma coisa realmente que vinha via exterior Brasil, né? Eu acho que talvez por muitos anos a comunidade quis manter, por exemplo, escritores japoneses representando a sua comunidade no Brasil, embora estivessem aqui. Não à toa, se a gente olha, né, as grandes traduções do Kawabata ou do Mishima no Brasil, né? Acho que mostra essa representatividade. Mas hoje eu vejo que já está acontecendo um movimento muito interessante de mulheres Nikkei, de pessoas que estão se colocando como grupos de pesquisa, inclusive, para pensar sua literatura produzida aqui dentro do Brasil. Tem sido um movimento muito interessante e muito novo também. Então eu vejo esses dois movimentos dentro da academia, né? Produções que, não, isso representa o Japão dos nossos antepassados, com esses escritores mais clássicos, mas ao mesmo tempo jovens hoje falando, não, nós queremos ler coisas que nós produzimos, que nós falamos sobre a nossa comunidade. Então eu vejo esses dois movimentos em paralelo. Interessante você dizer isso, Joy, porque a Estação Liberdade começou, como eu tinha dito logo no começo, como editora baseado em São Paulo, mas lidando com autores Nikkeis, com autores de origem japonesa. O próprio editor, na época, era de origem japonesa, o fundador da editora. Eu cheguei mais tarde, eu cheguei 4 anos depois. A editora foi fundada em 89, eu cheguei no final de 93. E já tinha essa coisa andando de publicar autores daqui, mas de origem japonesa. Maichi Tawara, Roberto Goto, a Celina Kuniyoshi, que é um trabalho mais teórico. Isso, mesmo na área de contos e também com a Lúcia Hiratsuka, isso foi muito importante e marcou o nosso início, né? Mas aí, por índole minha, eu também quis chegar na fonte. Eu quis, antes de ser editor, eu já conhecia alguma coisa do Akutagawa, do Tanizaki, do Kawabata, também através dos roteiros dos filmes, né, do Akira Kurosawa. A gente publicou as memórias do Akira Kurosawa muito tempo antes de sair nos Estados Unidos. Em alguns momentos, inclusive, a gente teve, não é o único caso, tem vários autores japoneses que a gente publicou e ainda não tem, ou não tinha na época de nossa publicação, edições em francês ou em inglês, né? Muitos casos franceses publicam muito rápido também as traduções. E a gente também olha um pouco as traduções, porque tradução não é uma ciência exata, é bastante subjetivo. Se eu olho uma tradução do japonês para o americano, nos Estados Unidos, ou para a França, as traduções vão ser muito diferentes. Os americanos mudam muito o texto, eles se dão uma liberdade, se otorgam uma liberdade muito grande de mexer no texto. Os franceses já são mais fiéis, alemães também. Por exemplo, um exemplo clássico para mim como editor, eu fiquei estarrecido de certa forma, a edição nos Estados Unidos, Musashi, tem metade do tamanho, eles cortaram metade. Toda essa parte que é um pouco mais filosófica, de ética no combate, digamos a parte zen budista que existe no Musashi, foi suprimida na edição norte-americana, com aval da família, dos herdeiros do Eiji Yoshikawa, o que eu acho uma aberração, porque a edição norte-americana virou uma história de bang-bang. Não tem
todo aquele conteúdo filosófico que faz, que torna o Musashi tão importante, né? Essa versão do Musashi. E isso marcou muito. Mas voltando um pouquinho à questão digamos, do acesso às obras brasileiras, traduzir do japonês, é claro que é um desafio muito maior do que publicar em português obras de Nikkeis que evidentemente que esses autores escrevem em português. Poucos deles, inclusive, são fluentes em japonês, né? Então, a gente acaba indo para essa outra vertente, né? Então, nos últimos anos, a gente tem feito menos obras de Nikkeis do que obras diretamente da fonte. Nós temos 80 traduções do japonês, diretamente do japonês. O nosso público não aceita mais traduções indiretas, o que é ótimo, porque antigamente Kawabata, Tanizaki foi traduzido do inglês, do francês, até do alemão, e são traduções indiretas e a gente perde bastante. Cada tradução tem o olho do tradutor e se perde alguma coisa, não tem jeito, né? Mesmo quando a gente traduz diretamente do japonês, a gente precisa tomar cuidado, a gente sempre tem essa busca de equilíbrio entre fidelidade à língua original e ao contexto original e tornar o texto palatável e agradável para o leitor brasileiro, o que a Leiko Gotoda conseguiu fazer muito bem na tradução do Musashi. A tradução do Musashi é uma delícia de leitura. A tradução dela do Diário de Velho Louco, do Tanizaki, também é maravilhosa. Você lê aquilo com prazer enorme. Eu acho que isso tem a ver também com o sucesso do Musashi, porque é muito gostoso de ler, é uma tradução que vai muito bem, e fora a história em si, que é um turning page, assim, você vai virando uma página depois da outra. Eu conheço pessoas que pararam tudo na vida para ler isso de uma vez. E isso é um mérito do livro em si, né, do autor, mas também da tradução. A tradução tem um peso muito grande na recepção e na aceitação de uma obra. Eu queria ouvir de vocês a opinião de vocês sobre o que a gente pode, quais são, pensando na literatura japonesa clássica, contemporânea, como que a gente pode acessar a sociedade e a cultura japonesa pelo texto? O que a gente consegue aprender da sociedade japonesa, da cultura japonesa, nesses textos que estão sendo traduzidos, publicados no Brasil? Eu acho que é bastante coisa, né? Eu tentei... Eu fiquei pensando, assim, hoje no movimento, principalmente, né, a gente saiu uma pesquisa há pouco tempo, né, que mostra que, infelizmente, nosso público leitor diminuiu numa grande porcentagem. Há várias questões, né, nas grandes cidades principalmente, né, o trânsito, a dificuldade de parar, de ver biblioteca aqui, pegar um livro e ler, esse tempo não é todo mundo que tem, se a gente pensa em pessoas que trabalham distantes das suas casas, enfim, várias questões. Eu acho que se a gente olha para a literatura japonesa, a gente vai encontrar esses questionamentos já há muito tempo. Eu gosto sempre de indicar, e trabalho isso na graduação com os meus alunos, começar pelo texto da Higuchi Chiyo, que é uma escritora da virada do século, que vai pensar o papel da mulher numa sociedade que se vai se compreender como uma sociedade que está se reconstruindo por uma perspectiva eurocêntrica, né? Nós somos tão bons quanto a Europa. E a Higuchi vai olhar para esse outro lado, trazendo o papel das mulheres, daqueles que ficaram à margem. Esse pessoal que não foi viver numa casa construída nos moldes da arquitetura holandesa, por exemplo. Né? Mulheres que tiveram que se prostituir para manter o mínimo de sobrevivência. A gente vai ter a tradução dela de um conto na coletânea Contos da Era Meiji, que tem aqui na biblioteca da Fundação Japão em língua portuguesa, que foi traduzida na década de 90 pelo grupo de pesquisa da USP, que é o Caminhos Opostos. É um conto muito bonito, que mostra um casal de jovens, né? Eles são amigos, ela é costureira e ele é um rapaz que impermeabiliza guarda-chuvas.
E a gente vai ver, mas cadê o grande boom financeiro desse Japão da virada do século, que se dizia o Japão que estava se reerguendo e que não precisaria da tutoria, né, de um país europeu. Não chegou para eles. Essa riqueza não chegou para essas pessoas. Então eu gosto de pensar nisso. Se a gente hoje olha para, talvez ainda de uma forma romantizada para esse Japão, a literatura japonesa traz esse outro lado. E aí a obra do Oe Kenzaburo traz isso de uma forma cruel, às vezes, por vezes, né, para a gente olhar e falar dessa sociedade pós-guerra, por exemplo, Jovens de Novo Tempo Despertar e os 14 contos do Oe, que a gente tem tradução, inclusive, pela própria Leiko Gotoda, que é uma tradução belíssima, inclusive, eu gosto muito, traz esse Japão que está tentando se repensar, essa juventude que está tentando se repensar nesse Japão pós-guerra, que quer usar a calça da Levi's, por exemplo, mas tem as cobranças dessa perspectiva ainda muito tradicional de que o homem tem que manter a casa, né, do patriarcado. Então eu gosto muito da obra do Oe também. E o Natsume Sosei, que é o escritor que eu trabalhei no mestrado, eu acho que ele vai fazer uma crítica muito clara a essa ideia do nacionalismo exacerbado, de uma forma satírica, tanto em Eu Sou um Gato como em Bochan. Ele vai mostrar esse outro lado da sociedade que se mostra muito modernizado, muito atrelado à moda europeia e que na verdade não é nada disso. Segue todo um padrão, principalmente do pensamento crítico, extremamente enraizado no patriarcado confucionista, em perspectivas extremamente machistas e misóginas, inclusive de construção de personagens femininas que são extremamente rasas, como se elas só existissem ali no físico, mas sem profundidade psicológica. Então eu acho que a literatura japonesa proporciona essa desconstrução da imagem romântica de um Japão, né, que as pessoas sempre usam o moderno e o tradicional. Isso não existe, na verdade, né? É um grande amontoado de fotos bonitas do Instagram. Eu acho que a ideia da filosofia, que as pessoas gostam de trazer para dentro da literatura, ela existe, mas pensando nesses escritores, e principalmente no Oe e no Akutagawa, nos contos do Akutagawa, a gente vai ver que são escritores que estão pensando isso de forma muito crítica, né? Essa ideia de uma modernização, ou esse modelo de modernização que vai chegar apenas para uma classe social. E principalmente para a perspectiva masculina. Para as mulheres vão ser outras cobranças, outras formas da maneira que elas têm que se portar e estar publicamente, né? Então eu acho que a literatura traz esse olhar crítico e ao mesmo tempo, para a gente que está aqui no Brasil, a gente lê e fala, nossa, mas isso também de alguma forma a gente vê na nossa própria sociedade, né? O Brasil é um país extremamente conservador, principalmente para as mulheres. Né, a ideia de que no Brasil a mulher pode tudo, não é bem assim. Depende muito de como você vai se colocar. Você vai ser cobrada, né, para ser mãe, para ser esposa, para ser filha, enfim. E aí eu acho que a literatura japonesa faz a gente pensar nessas construções sociais que, a depender da sua classe social e do seu gênero, vai te pregar de formas diferentes. Eu vou encadear um pouco o que você disse agora, Joy. É um exemplo clássico. A gente sabe que o Haruki Murakami é o autor japonês de maior influência no Ocidente, é o mais lido, com números impressionantes de vendas. Mas, no Ocidente, a Banana Yoshimoto chegou antes. Foi traduzida antes do Murakami. Mas quem levou a fama e quem ficou famoso como autor japonês hoje é o Murakami. A Banana Yoshimoto, como mulher, não teve a mesma repercussão, né? Nós estamos trabalhando, nós publicamos também a Banana Yoshimoto e vamos publicar mais. Eu estou em contato próximo com ela, com a gente dela. É um trabalho muito bom, inclusive a gente fez uma tentativa agora, a gente está tentando trazê-la para o Brasil o ano que vem. Ela está com uma dificuldade de audição, ela diz que para ela é difícil viajar no momento e tal, mas quem sabe a gente consegue uma intervenção num evento que vai ter o ano que vem
que tem a ver com a Unesp, inclusive. Vamos ver se dá certo. Estamos trabalhando nisso no momento. E vamos ter novas traduções dela também. A gente vai publicar o Kitchen, mas agora em tradução direta do japonês, antigamente não foi. E estou torcendo muito. Mas Murakami nós introduzimos também no Brasil na época, com Caçando Carneiros primeiro, depois com Dance, 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 e por motivos muito específicos, que talvez não seja o caso de entrar agora na questão, a gente acabou não sendo mais editores deles, né? Se eu ainda fosse, se a Estação Liberdade ainda fosse editor deles, o rumo da editora seria diferente. Do mesmo jeito que o Musashi deu um rumo diferente para a editora. O sucesso do Musashi, apesar dos pesares, e para delícia nossa, pegando todas as edições confundidas, a gente tem basicamente três edições do Musashi, 3 versões, a gente vendeu na faixa de 200 mil exemplares do Musashi. É enorme para um livro desse tamanho, inclusive, né? É um livro, se você pega os 3 tomos, os 3 volumes juntos, é uma edição cara, é um livro caro, né, para o consumidor brasileiro. Mas mesmo assim a gente consegue colocar no comércio, no mercado de forma muito, muito bem sucedida. E agora, é importante isso, né? O Murakami como autor famoso, bem-sucedido, Banana Yoshimoto um pouco menos. Mas, aí eu devo dizer também, eu acho muito importante isso, e não é uma coincidência, que dos modernos, dos contemporâneos japoneses, nós estamos trabalhando bem mais com as mulheres do que com os homens. Nós traduzimos, fora a Banana Yoshimoto que eu já mencionei, a Yoko Ogawa, que é uma autora muito importante, eu pessoalmente gosto muito. A equipe na editora adora, de certa forma, é a queridinha lá. A gente tem 5 obras dela publicadas, mas tem também a Hiromi Kawakami, que eu gosto muito. Ela tem uma sensibilidade muito grande para perceber o Japão de hoje, que é uma coisa que o nosso público quer muito. E eu, pessoalmente, também, eu busco muito o romance japonês hoje da metrópole, do que acontece numa cidade, Tóquio, que é 3 vezes o tamanho de São Paulo, né? Como é que aquilo funciona? Para mim, eu fui convidado pela Fundação Japão para participar num seminário Murakami, inclusive, em Tóquio, e foi uma revelação para mim descobrir o Japão. Depois eu fui uma outra vez, mas como turista mesmo. Mas esse convite feito pela Fundação Japão me fez entrar em contato, inclusive, com acadêmicos japoneses, e me marcou muito, né? Inclusive foi um registro muito importante, porque foi publicado em livro o resultado desse seminário, né? Então, para mim, como editor, ter tido algum contato mais imediato com o Japão foi fundamental, né? E não é por acaso que, se você pegar, grosso modo, qualquer evento no qual a gente vai, por exemplo, a Festa do Livro da USP, ou outros eventos também, se você pega nossos 20 livros mais vendidos, 14 ou 15 vão ser japoneses, traduções do japonês. Então é importante, é um alicerce da Estação Liberdade, né? A gente vive, de certa forma, em prol e com o resultado dos japoneses, que nos permitem fazer outras literaturas mais deficitárias, mais problemáticas. Mas voltando, a gente tem 4 autoras japonesas no nosso catálogo que são muito, muito importantes, e todas elas bem apreciadas pelo nosso público. E o nosso público conhece muito bem. Aí eu mencionei 3, mas faltou a Sayaka Murata, que é importantíssima, porque ela transmite uma imagem do Japão hoje que pega temas sociais muito importantes, a dificuldade de relacionamento, a sexualidade no Japão hoje, ou a falta de sexualidade, o desinteresse, de certa forma, por relações. As pessoas muitas vezes não se interessam, não querem ter um relacionamento afetivo. Então, isso é uma visão do Japão muito interessante que a gente quer veicular e para a qual tem demanda, né? Eu estou indo mais além, inclusive. A gente está
publicando uma autora muito importante que tem sido, inclusive, festejada e considerada de alto nível, embora ela fale de questões de prostituição, da posição da mulher na sociedade, que é muito patriarcal ainda, né? A Kyoko Murata, que não tem nenhum parentesco com a Sayaka Murata, mas é uma autora muito importante que nós estamos traduzindo, A Mulher de Prazer. Tem um outro que a gente está prospectando também, eu quero publicar. E a gente quer sair um pouquinho dessa literatura um pouco mais, de certa forma, bem comportada, que é a Hiromi Kawakami, que é a Yoko Ogawa, de certa forma, embora a Yoko Ogawa seja muito original na abordagem dos temas, né? Eu acho muito importante. O Hotel Iris, por exemplo, é um livro dela, ou então o Museu do Silêncio, são livros que marcam muito, são leituras profundas. Mas a gente também está indo para uma autora um pouquinho mais alternativa, transgênero, tal, que é a Akira Otani. Então a gente está buscando um pouquinho um Japão um pouco menos comportado. Isso é importante para mim como editor e para o nosso público. As pessoas pedem alguma coisa diferente também, mas vocês não têm uma coisa um pouquinho mais literário, mas assim, como se fosse um mangá literário, alguma coisa assim. E nós também, com muito atraso, estamos começando a trabalhar com mangá. É que para nós é difícil, principalmente porque o mangá já foi tão explorado por outras editoras. Para chegar no mangá, a gente faz questão de ter alguma coisa especial, de ter um mangá que seja diferenciado de alguma forma, seja um mangá mais histórico, um mangá mais transgressor, alguma coisa assim. A gente está vendo isso, mas fizemos nosso primeiro contrato de mangá agora. Alguma coisa vai sair agora no primeiro semestre de 2025. Então essa abordagem, essa visão feminina do Japão, que é bastante diferente da masculina, de certa forma eu posso dizer que eu estou confortável com isso. Nós estamos dando espaço para isso, né? E com o nosso quarteto aí da Yoko Ogawa, da Hiromi Kawakami, da Sayaka Murata e da Banana Yoshimoto, a gente está bem representados. E não é fortuito. Claro, eu tenho uma conselheira, uma pessoa que me ajuda bastante também, que é especialista e pesquisou bastante literatura feminina no Japão, que é a Donatella Natili, que é professora na UNB, e no momento está vivendo no Vietnã, então também é uma outra visão também do Pacífico, enfim, do Extremo Oriente. Para mim é muito importante isso, ter esse feedback, porque eu não leio japonês, então eu sou tributário, eu dependo de tradutores me sugerindo coisas, ou das leituras que eu faço em língua inglesa ou francesa, ou o que seja, para ter acesso, né? E eu, da Fundação Japão, também veicula informações e tal. Então, essas fontes são muito importantes na busca de um Japão diferente. E também tem uma outra demanda muito importante. O pessoal quer livros sobre o Japão e não só de literatura japonesa. Então, quando a gente publica um Sui Shikato, por exemplo, O Tempo e o Espaço na Cultura Japonesa, que está na 4ª edição e é um livro muito difícil, é um prazer muito grande. Mas nós fizemos um livro agora de um pesquisador norte-americano, o Seth Yakubowicz, sobre o Japão Meiji, sobre as técnicas de escrita, não só de narrativa, mas de escrita também, as formas de abordagem de texto. Isso é muito importante. E eu quero fazer mais, porque discutir o Japão pela vertente não ficção também é muito importante. E tem demanda para isso. O interessante é que vocês começaram com Seisho Nagon, Murasaki Shikibu, aí a gente deu essa volta e a gente parou na Murata, na Banana Yoshimoto, na Yoko Ogawa e afins. E eu acho muito interessante que esse corte do gênero está ajudando a gente a entender essa sociedade que, né, para gente que pesquisa, é uma sociedade que tem, sim, uma marca muito forte, né, do patriarcado e afins. Eu queria saber de vocês, você até mencionou algumas pessoas, Angel, algumas autoras que seriam interessantes chegar no Brasil,
né? A gente ainda não conhece, gente muito interessante. Conversando com a Joy, volta e meia a gente discute também sobre algumas autoras, né? Inclusive de Okinawa. Eu queria saber de vocês, assim, quem ainda que está lá no Japão que o Brasil precisa conhecer, né? Principalmente dessa leitura feminina japonesa, mas né, quais seriam essas autoras que a gente tem que ler em algum momento? Eu fico, sim, super feliz, né, de ter tantas traduções de mulheres, né, a minha área de pesquisa, então poder debater na minha língua materna com as traduções é ótimo, né, porque quando as pessoas me perguntam, né, nas minhas redes sociais, aí professora, eu quero começar a ler, o que você me indica? Ai, tem esse livro da Sayaka, tem o da Banana, e tem pesquisas sendo feitas sobre mulheres, né, sobre literatura japonesa no Brasil, isso é muito bom. Eu tive que fazer aqui uma listinha, porque eu acho que tem muitas, assim, que eu gostaria que tivessem a tradução para a língua portuguesa, e que eu estou pesquisando, que eu tenho pesquisadoras, orientandas, que estão trabalhando com essas mulheres. A Yumiri, eu acho que é a primeira que eu citei no início, a Ayuko Tsushima, que é a filha do Dazai, com o Território da Luz, Filho da Fortuna, que já tem para a língua inglesa, e é uma escritora que vai debater questões da década de 70 no Japão, o divórcio, por exemplo, ou não divórcio, a maternidade solo, né, são coisas que a gente vive aqui no Brasil, e que às vezes as pessoas falam, ai, mas deve ser muito, né, eu já ouvi coisas, mas há uma fetichização do homem asiático. E, infelizmente, as redes sociais acabam ampliando isso. Eu acho que é por isso que as pessoas têm buscado essa outra perspectiva das mulheres falando sobre isso. Porque a fetichização sobre o corpo amarelo, masculino, nas redes sociais, assim, tem sido cada vez mais exacerbado, mas principalmente por conta da produção dorama, né, e tudo mais. Então, essa ideia do homem perfeito asiático. Eu gosto também muito da Yamada M. Acho que aqui na biblioteca da Fundação Japão tem o Bedtime Eyes, que é a tradução para a língua inglesa, que é uma coletânea são 3 novelas dela, mais especificamente o Bedtime Eyes vai falar de uma relação interracial entre a personagem, que é uma personagem japonesa, que se relaciona com um homem negro, que é um militar. Então tem várias camadas dessa fetichização que eu acho que seria interessante para as pessoas verem que isso é muito desconfortável, né? E uma mulher falando sobre isso é muito interessante. No momento, eu estou trabalhando com 2 escritoras que não têm tradução para o português, que é a Kurahashi Yumiko e a Oba Minako. São mulheres que vão falar de questões do patriarcado atrelados à literatura, a conceitos da literatura clássica. Então, a ideia do envelhecimento, o etarismo é muito forte. A gente sente isso aqui no Brasil, mas eu sinto que na Ásia, e aí não só no Japão, mas na Ásia no geral, a ideia de você jamais envelhecer é muito referendado, muitas vezes, né, com várias questões de plásticas, enfim, e elas vão trazer isso para dentro da literatura. A Kurahashi Yumiko vai trazer o contexto erótico de uma mulher já de meia idade falando do desejo sexual, então acho que isso rompe com a ideia da mulher boazinha, submissa, a ideia, eu vou usar o termo aqui, extremamente orientalista, da geisha, né? Da submissão da mulher asiática. Então a Kurahashi Yumiko vai romper com isso. Em língua portuguesa, a gente vai ter o conto dela sobre a Sola de Cerejeira numa coletânea que a professora Meiko Shimon traduziu, uma tradução linda, de várias mulheres contemporâneas. Tem a Oba Minako e tem a Kurahashi Yumiko também, nessa coletânea que é O Canto da Terra, tem aqui na Fundação Japão. Aliás, foi há 1 ano atrás eu vim aqui na Fundação e peguei essa coletânea e li, e fiquei muito feliz de ter a tradução que foi feita pela professora Meiko Shimon, que nos deixou não faz tanto tempo assim. E, por último, a Kushi Fusako, é uma escritora okinawana que eu conheci no curso que eu fiz com o Vitor, e ela só publicou um conto porque depois ela foi perseguida pela própria comunidade okinawana que vivia em Tóquio, e ela deixou de escrever, e é um conto belíssimo que vai falar das memórias dessa mulher, que embora seja vista, talvez aqui no Brasil, como japonesa, quando ela migra para a ilha principal, ela não vai ser vista como japonesa, ela vai ser vista de outras formas. Vai falar sobre a questão das tatuagens,
que representa a questão da religiosidade das Ilhas de Ryukyu, e como isso ela vai debater no texto literário com as memórias que essa protagonista está vivendo entre esses dois mundos, esses dois espaços. Então são escritoras que eu gostaria muito que tivesse tradução em português, que seria muito bom para as pessoas conhecerem esse outro aspecto da sociedade japonesa também. Tem, claro. Aí entra um pouquinho a prospecção que a gente faz, são obras que algumas estão no prelo, já estão contratadas, e outras estão na nossa lista de desejos. Mas a gente chega lá. A negociação acaba dando certo, principalmente porque a gente está entrando numa seara, numa área que não tem tanta competição assim, né? Tem alguns livros que a gente tem que se confrontar e fazer lances mais altos e negociar num nível mais elevado, né? Mas, por exemplo, eu mencionei antes a Akira Otani. A gente está fazendo um livro que pega um pouco no contrapé. Ela vê a Yakuza e questões Yakuza a partir de uma visão feminina e feminista, inclusive. Então, eu acho interessante, eu gosto muito de mexer com isso. Também tem eu mencionei a Kyoko Murata, que conheci Mulher de Prazer. Tem outro livro dela que chama, traduzindo ao pé da letra, Estudo de Cortesãs, que eu acho muito interessante também. Inclusive, eu li sobre ela na antiga publicação Japanese Book News da Fundação Japão. Eu guardo muito bem aqueles exemplares enquanto ainda tinha o impresso, porque é uma fonte muito grande de informação, né? E de lá, até hoje, inclusive, eu estava conversando ontem sobre isso com o Gustavo. Ele falou, mas você está falando de coisa de 2013, mas é normal, o tempo de um livro, de contratação de um livro, 10 anos é muito pouco. Muitas vezes a gente contrata um livro e publica ele 3 anos depois. E ainda teve o fator pandemia, que fez a gente atrasar alguns livros 2 anos, livros contratados antes da pandemia, que depois ficou um pouco parado, e a gente também não tinha tanto acesso aos tradutores, e estava tudo um pouco congelado e tal. Mas isso é muito importante. Agora, tem uma outra, já nessa prospecção e lista de Papai Noel, de certa forma, tem uma autora que eu quero estudar um pouco melhor, e provavelmente vamos trabalhar em cima, que é a Risa Vataya, não sei se você ouviu falar, é uma que também estuda esse assunto da submissão da mulher aos homens, aos desejos dos homens, e entra um pouco a prostituição velada, de certa forma, mas é uma prostituição que não é factual, é online só, mas é um estudo sociológico bem interessante. Tem uma outra autora que chama Suzumi Suzuki, que é também interessante. Tem um livro dela que chama Presenteado, ou não sei em inglês, é Gifted. Então a gente tem todo um cartel aí de prospecção nessa área de como as mulheres abordam a sociedade. E hoje a gente não pode dizer mais, não faz sentido dizer visto de baixo, né? Porque as mulheres na literatura, mas em outras áreas também, assumiram um papel na sociedade japonesa e deram a volta por cima, né? A gente está falando tanto de mulheres hoje na literatura, não é por acaso. A literatura nova no Japão está sendo conduzida em grande parte por mulheres, né? Vocês estão percebendo que em 2025 a gente tem muita coisa para ler, né? Pois teremos, trabalharemos para isso. A nossa parte a gente faz. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. Foi muito legal esse bate-papo. A minha lista de questões aqui, gente, tem muita coisa que eu queria saber, por conta do tempo e do espaço, mas eu queria agradecer mesmo pela participação de vocês dois. Acho que foi muito enriquecedor esse debate. Eu espero que seja uma provocação para as pessoas que vão assistir a gente, para que tenham interesse em conhecer mais. Tem os títulos da editora Estação Liberdade também, que estão à disposição. Tem a biblioteca aqui da Fundação Japão também, que tem um acervo gigantesco para quem quiser acessar. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Vitor. Obrigada pelo convite, pelo bate-papo.
Acho que é importante a gente poder ter esse espaço para poder falar do que está sendo publicado aqui no Brasil, né? E como que esse processo é feito, né? Uma coisa simples que a gente olha e fala, vamos traduzir, vamos pesquisar, tem toda uma análise e fico feliz pelo convite novamente. Obrigada. Eu também agradeço o convite à Fundação Japão para participar desse evento hoje. Vitor Hugo, muito obrigado pela condução aí do debate hoje. Joy, foi um prazer conversar com você, espero que a gente aprofunde também essas conversas. Vamos aproveitar o ensejo para falar um pouco mais disso, principalmente pegando essa parte aí que você pesquisa, né, de literatura feminina, mas também uma coisa que a gente não falou hoje, mas dessa literatura um pouco mais proletária, né, do Japão, que é muito importante também. Então vamos elaborar isso um pouco mais. Então, obrigado, muito obrigado mesmo. Eu estou falando com vocês aqui da Biblioteca da Fundação Japão São Paulo, e eu queria lembrar vocês que a Fundação Japão São Paulo não é só uma biblioteca. Ela também apoia várias pesquisas relacionadas aos estudos sobre o Japão. Eu mesmo já fui fellow de estudos japoneses da Fundação Japão, no qual tive a oportunidade de ir para o Japão para conduzir a minha pesquisa de doutorado em antropologia. E eu também queria convidar a Joy, a professora doutora Joy Afonso, para falar da experiência dela, porque ela também foi fellow. Pois é, Vitor, eu também fui fellow em 2019 e 2020 pelos estudos japoneses aqui pela Fundação, e é um programa voltado para as ciências humanas, eu não sei se todo mundo sabe disso. Fui fazer parte do meu doutorado na Universidade de Kyoto, Educação de Kyoto, que fica em Fushimi, perto daquele templo que tem os 1000 portais vermelhos, e fui desenvolver pesquisa sobre literatura de autoria feminina. A ideia foi fazer um paralelo entre os diários das mulheres da corte do período Heian e como isso influenciou a escrita da Yoshimoto Banana, onde eu traduzi os 7 contos que fazem parte da coletânea. Eu traduzi como América do Sul, Traição e Outras Viagens, porque são 7 protagonistas. Então, minha pesquisa gira em torno de como a escrita dessas mulheres evoluiu, e isso foi graças à bolsa que eu recebi da Fundação, pude desenvolver a pesquisa lá também. Inclusive, eu convido vocês para acessar o site da Fundação Japão São Paulo, porque já faz algum tempo que está saindo uma série especial de ensaios. A Joy já publicou agora lá, o texto mais recente é dela. Também tem artigo meu lá e de vários outros colegas pesquisadores e pesquisadoras. Um abraço para vocês e até mais.